Boa noite, irmãos. Nós queremos convidar vocês hoje aqui da nossa casa para que você esteja louvando e engrandecendo a nosso Deus aí da sua casa conosco. E nós queremos deixar um versículo para vocês que tem nos acalentado o coração. Nós queremos deixar para vocês nesse momento. Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa é a promessa do nosso Deus a nós, que se nós esperamos confiantemente no Senhor, nós iremos alcançar grandes coisas e mesmo nos momentos de tristeza, de angústia, de dor, nós podemos esperar no nosso Deus. Nós temos este consolo, nós temos nosso Consolador que acalma o nosso coração, nos dá esperança de dias melhores. Nós vivemos dias tristes, dias de aflição, de angústia, com essa doença que nos assola, que tem atingido tantas pessoas que amamos, mas esperando no Senhor, nós vamos ter vitória também sobre isso. Eu quero convidar você neste momento a fazer uma oração. Intercedemos por essas pessoas que estão doentes, que precisam da cura do Senhor, e pedir também por aqueles que estão tristes, estão abatidos de alguma forma, têm sofrido com coisas terríveis que têm acontecido no nosso mundo. Nós queremos levantar um clamor a Deus neste momento. Eu convido você a orar. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós mesmo nesses momentos tão difíceis que nós temos passado. Deus, em especial, quero colocar nas tuas mãos as pessoas que estão doentes, ó Deus, o nosso pastor, a Carmen, tantos outros irmãos queridos que têm sofrido com essa doença. Senhor, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja restabelecendo a saúde e que o Senhor console o coração de cada um, de cada família que tem perdido o trabalho, tem perdido o sustento. Deus, consola e também esteja provendo, ó Deus, as necessidades que essas famílias têm. Como irmãos, que possamos também ajudar uns aos outros. Deus, coloca isso no nosso coração. Esteja conosco como igreja, Deus. Esteja fortalecendo a cada um no seu dia a dia, no seu trabalho, naquilo que está fazendo. Pai, que nós possamos buscar e esperar no Senhor a cada dia, porque sabemos que só em Ti nós temos vitória. Nós te agradecemos por isso e nós esperamos por isso também, ó Deus. Esteja conosco neste momento de louvor e adoração também de uma forma diferente, cada um na sua casa, mas elevando o nosso louvor ao Senhor como nosso Deus e único Salvador. Nós te agradecemos e pedimos, ó Deus, por tudo que nós temos passado. Esteja conosco, nos ajudando e nos consolando também. Amém. Bom, a música que a gente vai cantar agora é Por Quem Tu És. Aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só por ouvir tua doce voz, Jesus, santo, justo, sempre és fiel, salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eis-me aqui
na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. E a próxima música que a gente vai cantar, ela fala que nós precisamos de Cristo, né? De Deus. Ó Senhor, de ti preciso. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontra a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso.
preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. E se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. E se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Justo e fiel, de ti eu preciso. Amém. A graça e paz de Cristo Jesus esteja com você, com a sua família e na sua casa. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, por favor, lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 32. Diz assim a palavra de Deus: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Pai, essa é a tua palavra e nós pedimos a ti, rogamos ao Senhor Jesus, pelo teu Espírito, pelos teus méritos da cruz, que ministra o nosso coração poderosamente através da tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, amém. Bom, o texto de Romanos, no capítulo 8, é um texto extraordinário. É um dos textos mais belos e mais profundos da palavra de Deus. Paulo fala acerca da vida do cristão no Espírito, a vida pelo Espírito. Paulo traz uma reflexão profunda a respeito da nossa condição espiritual em Cristo Jesus, através da obra de Cristo Jesus. O capítulo 8 de Romanos nos mostra que a vida cristã, ela se desenvolve, ela se desenrola num ambiente que nós gostamos de chamar na teologia de já e ainda não.
é a nossa condição nesse mundo que ainda aguarda pela plenitude da redenção de todas as coisas. Não só nós, os filhos de Deus, mas também toda a criação. Nós vivemos os efeitos do pecado, nós somos afetados pelo mal, vivemos em um ambiente caótico, como nós estudamos na semana passada, vivemos num ambiente de sofrimento, de dor, porém nós já experimentamos nesse ambiente o reino de Deus que já chegou a nós na pessoa de Jesus. E o Espírito Santo é a figura da Trindade que atua nesse ambiente, fazendo com que aquilo que Deus já inaugurou no mundo, a respeito de nós, a respeito da criação, da redenção, aquilo que já foi iniciado por Jesus, isso venha a se concretizar através da vida no Espírito. E que mesmo num ambiente ainda afetado pelo mal, nós podemos experimentar as bênçãos espirituais em Cristo Jesus e nós estamos numa condição onde Cristo nos colocou e dessa condição ninguém mais pode nos tirar. É um caminho sem volta, é um caminho de progressão, é um caminho de desenvolvimento através do Espírito, a plenitude da vida de Deus. Essa tensão entre o já e ainda não, a criação geme, os filhos de Deus gemem e também o Espírito Santo geme, trabalhando e aguardando pela manifestação plena desse novo mundo de Deus. E diante desse quadro, Paulo vai dizer que nós, os filhos de Deus, nós seres humanos, nós enfrentamos situações de fraqueza, situações de limitação, de debilidade. E hoje eu gostaria de destacar, em específico, a dificuldade que nós temos de orar. A nossa dificuldade para fazer um tipo de oração que seja de acordo com a vontade de Deus. Eu não sei você, mas eu tenho muita dificuldade de orar. Oração é um mistério para mim. Oração, muitas das vezes, é algo esquisito. Oração é algo estranho. Não são poucas as vezes que eu chego diante de Deus e eu não sei o que dizer, eu não sei como dizer, eu não sei o que fazer. Eu me sinto completamente impotente, limitado, fraco para orar. É um desafio para nós a oração. Oração é uma luta, muitas das vezes, na nossa vida. Nós não sabemos orar, nós não sabemos orar bem, não sabemos orar direito. Mas eu encontro consolo, encontro esperança nesse texto de Paulo, onde ele diz que nós não sabemos orar. Onde ele diz que a nossa oração, na verdade, se nós dependêssemos da nossa oração para Deus nos ouvir, nos responder e fazer aquilo que nós desejamos, nós seríamos completamente frustrados, porque nós não oramos bem, nós oramos mal, a nossa oração é ruim, a nossa oração precisa de ajuda, precisa de tradução, precisa do Espírito Santo. O que muitos de nós experimentamos na oração é aquela situação, por exemplo, quando nós temos que falar com alguém, uma pessoa importante, ou quando nós temos que falar com qualquer pessoa sobre um assunto difícil, um assunto que exige uma conversa elaborada, e aí a gente pensa no que dizer, nós planejamos, nós organizamos, você fica falando no espelho, você fica tentando decorar frases bonitas, frases de efeito, você fica tentando falar da melhor maneira possível aquilo que você quer dizer para ser entendido e, quem sabe, receber a resposta que você precisa. E aí, quando nós chegamos diante dessa pessoa, a gente esquece tudo, a gente não sabe o que dizer, a gente fica nervoso, de repente você não fala nada com nada e você fica absolutamente frustrado, porque aquilo que você tanto gostaria de dizer, você não consegue dizer. Esse é o sentimento que muitos de nós experimentamos em oração. Nós chegamos diante de Deus e nós não sabemos o que e nem como dizer aquilo que nós gostaríamos de dizer ao Senhor, aquilo que é a verdade do nosso coração. De fato, a nossa vida de oração seria muito frustrante se oração fosse algo que dependesse única e exclusivamente de nós. Nós estamos vivendo um momento delicado na nossa vida, na vida da nossa igreja, um momento onde nós precisamos tanto orar, onde nós precisamos tanto clamar ao Senhor. Nós estamos orando pela vida do nosso pastor, pastor Paulo, da sua esposa Carmen, de muitos outros irmãos da nossa comunidade, seja lidando com o coronavírus, com a Covid-19 e outras doenças.
e nós precisamos clamar ao Senhor. E muitas vezes o sentimento que nós temos num momento como esse é o que nós devemos fazer, como nós devemos orar, qual é o tipo de oração que eu devo fazer, qual é a oração certa, qual é a oração que Deus ouve, qual é a oração que faz as coisas funcionarem, qual é a oração, o tipo de oração que traz o resultado, que traz a cura, que traz a transformação, que muda por completo as situações que nós estamos vivendo, qual é a oração que faz Deus operar um milagre na nossa vida. Nós não sabemos. Nós não temos esse poder. Nós não temos essa capacidade. Isso nos traz uma frustração enorme. Isso nos traz um sentimento de impotência. Muitas das vezes um sentimento de incredulidade, de dúvida. Nós ficamos aflitos, angustiados. Será que Deus vai nos ouvir? Será que Deus vai responder a nossa oração mais fervorosa? E nós ficamos nesse ambiente de mistério. O que eu faço para mostrar ao Senhor e convencê-lo de que Ele precisa me ajudar e conceder aquilo que eu estou pedindo? Nós não sabemos. Eu gostei muito da versão da Bíblia King James, onde a tradução diz o seguinte: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Somos mais do que vencedores. Bom, a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto que nós lemos é que nós não sabemos orar. Paulo afirma que nós não sabemos orar, que a nossa oração não é boa, que a nossa oração não é capaz de fazer Deus agir ou funcionar de acordo com aquilo que nós queremos. A nossa vida espiritual por nós mesmos não é capaz de produzir algum tipo de coisa boa. O fato de não saber orar, de não orar bem, de não ter as nossas orações respondidas, muitas vezes traz ao nosso coração um sentimento de frustração, de culpa. Olha, o que eu estou fazendo de errado? Por que eu não consigo ser um bom cristão? Por que eu não consigo orar e ver as coisas acontecendo? Por que será que Deus não me responde do jeito que eu gostaria? O que eu deveria fazer? Nós nos sentimos frustrados. Mas essa é a realidade a respeito da nossa vida. A nossa vida é assim. Nós somos fracos, nós somos limitados. Não há em nós nada bom, capaz, o suficiente para fazer com que nós possamos produzir coisas e resultados que nós esperamos. Então o que o Paulo está dizendo para nós é que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar. Paulo está afirmando que nós somos fracos, nós somos impotentes, nós não sabemos orar, nós somos seres debilitados, incapazes. Isso nos ofende, isso nos humilha. O Evangelho nos ofende porque ele diz: você não pode, você não consegue, você não é capaz, você é fraco. É interessante que nós ouvimos por aí alguns evangélicos, algumas pessoas querendo divulgar uma mensagem triunfalista a respeito da vida cristã, como se nós fôssemos super-heróis, poderosos, como se tivesse em nós a capacidade de resolver coisas difíceis, como se a nossa vida fosse uma vida onde nós podemos fazer todas as coisas, onde nada pudesse nos afetar. Nós ouvimos na boca de muitos cristãos um discurso de poder, um discurso de orgulho, de prepotência, de arrogância, como se os cristãos estivessem numa condição diferente, acima da condição humana, e que são poderosos e que podem resolver todos os problemas. Não, o Evangelho não fala isso. O Evangelho fala que nós somos fracos, que nós somos impotentes, que nós sequer sabemos orar. Que essa é a realidade a respeito da nossa vida caída, afetada pelo mal. Nós somos afetados externamente e interiormente. Nós não podemos produzir uma vida espiritual de qualidade
por nós mesmos. Não há em nós nenhuma capacidade de tornar a nossa vida melhor, de tornar a nossa vida mais vitoriosa a partir de nós mesmos. Isso é triste. Isso é humilhante para nós. Isso nos ofende, nos constrange. Mas essa é a verdade a nosso respeito. Nós não sabemos orar. Nós precisamos da graça do Espírito Santo de Deus para fazer as coisas mais básicas da nossa vida, porque nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Mas graças a Deus o texto não termina dizendo isso. O texto não acaba na nossa condição de fraqueza apenas. O texto não termina dizendo que nós simplesmente não sabemos orar e se virem com isso, vocês que lutem. Não, o texto não termina assim. O texto segue dizendo, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O próprio Espírito ora por nós, ora em nosso favor, traduz as nossas orações de modo que nós possamos orar, mesmo sem saber, segundo a vontade de Deus, por causa da tradução infalível do Espírito Santo. O texto segue e o que nós aprendemos com Paulo é que a oração que nós fazemos em fraqueza, é um trabalho conjunto da Trindade. É um trabalho onde Deus Pai, Filho e Espírito Santo, juntos, estão lutando por nós. Isso é maravilhoso, isso é algo extraordinário. O texto diz o seguinte, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que alívio, que segurança para o nosso coração fraco, impotente, que não sabe como orar, mas a certeza de que a nossa oração ela é acolhida pelo Espírito Santo e o Espírito Santo traduz de forma infalível as nossas orações. O texto diz que o Espírito Santo faz isso com gemidos inexprimíveis. Não dá para dimensionar o que é isso. Não dá para ter ideia do que são esses gemidos inexprimíveis. Nós apenas sabemos que são coisas que são impossíveis ser traduzidos em palavras. O texto diz que aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Que coisa profunda. Deus aqui recebe mais um nome de destaque da sua glória, do seu poder. Aquele que conhece os corações, o pesquisador de corações, o examinador de corações, aquele que consegue enxergar lá no profundo aquilo que nem nós mesmos conseguimos enxergar. A Bíblia diz que Deus conhece, aquele que conhece o profundo do coração humano, sabe qual é a intenção do Espírito. Isso é extraordinário, porque o que Paulo está dizendo é que Deus vai ouvir a nossa oração, porque a nossa oração vai chegar a Deus segundo a intenção do Espírito, que ora em conformidade com a vontade de Deus. Essa é uma oração que é impossível de não ser ouvida. Essa é uma oração que é impossível que não seja feita da maneira correta. Não porque nós estamos fazendo essa oração, porque nós não sabemos orar. Nós somos fracos, impotentes, mas o Espírito que habita em nós, o Espírito que nos foi dado por Deus, esse Espírito pega a nossa oração pobre, miserável, fraca, errada e faz com que essa oração seja de acordo, em conformidade com a vontade de Deus. Isso é algo maravilhoso, isso traz segurança para a nossa vida cristã, isso faz a gente entender que a nossa vida não depende de nós mesmos e nem do nosso desempenho espiritual, a nossa vida está segura nas mãos de Deus através da atuação do Espírito Santo em nós. A Bíblia não garante que Deus atenderá os nossos pedidos, as nossas súplicas, exatamente como eles foram feitos, exatamente como nós estamos pedindo. O que a Bíblia nos garante, o que a Bíblia nos diz é que o Espírito Santo fará uma tradução perfeita das nossas orações, de modo a fazer com que ela chegue diante de Deus de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, sabe quando a gente precisa dizer algo para alguém? Nós precisamos conversar com uma pessoa, nós precisamos do favor de alguém, nós precisamos que alguém nos atenda
atenda de alguma maneira, mas nós não conhecemos tão bem assim aquela pessoa, nós não sabemos como dizer aquilo, e aí então nós procuramos alguém que conhece essa pessoa, de quem eu preciso, essa pessoa que eu quero que me atenda, que resolva alguma coisa para mim, que de alguma forma me ajude, me beneficie. E aí eu procuro alguém que conhece essa pessoa e digo assim, olha, você pode falar com essa pessoa por mim? Porque você conhece, você sabe o que dizer, você sabe como ela gosta de ouvir, você sabe como ela vai entender com clareza, você conhece essa pessoa, você sabe o jeitinho de falar com ela. E a gente pede para alguém ir lá e falar por nós, falar em nosso favor. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo que o Espírito Santo faz por nós. O Espírito Santo sabe falar diante de Deus com jeitinho, do jeito certo, do jeito que Deus ouve, do jeito que Deus quer ouvir. O Espírito Santo fala com Deus em conformidade com a sua vontade. O Espírito Santo é o nosso intercessor diante de Deus. Ele leva as nossas orações a Deus de um jeito que nós jamais conseguiríamos falar com Deus. Inclusive o Espírito Santo leva a Deus aquilo que nós não conseguiríamos dizer porque nós não conhecemos. Porque a nossa visão, a nossa percepção de nós mesmos, da vida, é limitada, é obscura, mas o Espírito Santo que conhece todas as coisas, que conhece o coração de Deus, traduz as nossas orações ao Senhor de modo a sermos ouvidos diante do Pai. Martinho Lutero diz o seguinte: muitas vezes eu fui levado à oração pela irresistível convicção de que esse era o único lugar para onde eu podia ir. Oração é isso. Oração não é um método, um modelo, não é a coisa certa a dizer a partir de nós mesmos. Oração é um lugar onde a gente vai diante da presença de Deus, porque esse é o único lugar seguro. Esse é o único lugar onde nós temos a certeza de que a nossa oração vai chegar diante do Pai. É o trono da graça, onde o Espírito Santo de Deus, onde o Filho, Cristo Jesus, está ali à direita de Deus intercedendo por nós. É a certeza de ser acolhido no Senhor, porque nós estamos diante de Deus, mediados pelo Espírito Santo, mediados por Cristo Jesus. Oração é isso. Oração é um mistério. Oração, Jesus disse lá no livro de Mateus, no capítulo 6, quando ele nos ensina como orar, como deveria ser a nossa oração. Ele diz que não é pelo muito falar, não são pelas palavras bonitas, não é uma escolha de vocabulário correto. Oração está diante da presença de Deus com o coração derramado, o mais profundo do nosso ser, da nossa intimidade derramada diante de Deus, e saber que ali nós somos acolhidos e que o Espírito Santo faz a obra de levar diante de Deus as nossas necessidades, as nossas súplicas e aquilo que de fato nós precisamos, porque Ele ora de acordo com a vontade de Deus. E por último, esse texto nos ensina que o grande triunfo da vida cristã é que o Deus Criador dos céus e da terra é por nós e resolveu de forma definitiva a nossa vida em Cristo Jesus. Isso traz ao nosso coração uma esperança, uma tranquilidade, uma paz, saber que a nossa vida está resolvida em Cristo Jesus, que não há mais nada por fazer, não ficou nada para trás, não existe em relação à nossa redenção, à nossa vida com Deus, à nossa vida diante de Deus, não existe nada por fazer que dependa do nosso desempenho. Nós estamos seguros no Deus que é por nós. E a palavra de Deus diz que se Ele é por nós, quem será contra nós? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse texto de Paulo, de Romanos 8, ele vem nos cativar de forma profunda a respeito do amor de Deus por nós, da segurança que nós temos de que o Deus que nos criou, que nos salvou, nos redimiu, Ele fez uma obra e um trabalho completo em nosso favor, e por isso Ele faz com que todas as coisas, mesmo as coisas difíceis, ruins, os momentos de adversidade, de alguma forma misteriosa, todas essas coisas estão cooperando para o bem
daqueles que amam a Deus, para o bem da nossa vida, para o bem do mundo. Por quê? Porque Deus nos quer bem. Por quê? Porque Deus nos ama. Por quê? Porque Deus é por nós. E é isso que Paulo segue dizendo, que nós fomos chamados por Deus, chamados para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, que nós fomos predestinados, nós tivemos o nosso destino previamente definido por Deus na eternidade, através do sacrifício de Cristo. Por isso ele nos chama, ele nos justifica e também ele nos glorifica, ou seja, uma obra completa, começo, meio e fim. Louvado seja o nome de Jesus. E aí, Paulo vai concluir essa sessão dizendo: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Isso é algo maravilhoso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma exclusividade da fé cristã, um Deus que é por nós, um Deus que se doa a nós, um Deus que faz tudo por nós, um Deus que faz uma obra completa de transformação, restauração e redenção da nossa vida, e não apenas da nossa vida, mas de todas as coisas. Isso é uma exclusividade da fé cristã, porque os deuses, as divindades, são seres a serem agradados, são seres que recebem, que tomam, são seres que usurpam, são seres que oprimem, dominam, são seres que não devem favor a ninguém, pelo contrário, são seres que apenas recompensam quando alguém faz aquilo que eles querem, são seres que estão sempre tomando, reivindicando. E a Bíblia diz que Deus, o Criador do universo, nosso Deus, é o único Deus que nos dá de graça todas as coisas. Que ele não poupou o seu próprio filho, que ele deu a vida do seu próprio filho para que nós vivêssemos diante da presença de Deus e tivéssemos a nossa vida redimida, resgatada da morte. Ele nos resgatou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Ele fez isso de graça, por graça. A expressão de Paulo é de assombro, de espanto, de vislumbre. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que nós vamos dizer diante dessa realidade, onde aquilo que Deus faz por nós é completo, é pleno e não depende da nossa vida. É por isso que diante de Deus a única coisa que nos resta é nos humilhar, é nos dobrar diante do Senhor e reconhecer que nós recebemos gratuitamente tudo o que nós precisamos para a nossa existência, presente e futura. Deus é por nós. Essa é uma convicção cristã. Essa é uma verdade a nosso respeito. Deus é por nós. Deus não está querendo travar a nossa vida. Deus não está nos castigando, nos punindo. Deus não está querendo fazer pegadinha com a gente, como se a gente tivesse que resolver a nossa vida a partir dos nossos próprios esforços. Não, Paulo está afirmando: Deus é por nós, Deus é por nós, Deus está conosco, Deus tem prazer na nossa vida, Deus está nos ajudando, Deus está nos abençoando. Deus fez isso em Cristo Jesus de forma completa, plena, e não existe nada, absolutamente nada que possa anular isso. Isso é uma verdade estabelecida. Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Isso é maravilhoso. De graça todas as coisas. Nós não precisamos pagar por isso. Nós não temos que fazer penitência por isso. Nós não temos que ter um excelente desempenho para receber as bênçãos de Deus. Nós não temos que saber orar perfeitamente. Nós não temos que orar 24 horas por dia. Nós não precisamos ter que convencer a Deus de que Ele precisa nos dar e fazer algumas coisas na nossa vida. Não, nós não precisamos fazer nada disso. A nossa vida está segura em Cristo. Ele já nos deu em Cristo Jesus todas as coisas gratuitamente. Louvado seja o nome de Jesus. E é por isso que Paulo vai terminar o capítulo 8 de Romanos dizendo que nós podemos passar
por qualquer tipo de coisa. Interessante que ele vai listar uma série de situações complicadas, difíceis, e ele vai dizer, não existe absolutamente nada que pode nos tirar dessa condição em Cristo Jesus, do amor de Deus. Nada pode tirar, diminuir, impedir o amor de Deus por nós. Nada pode arrancar da nossa vida aquilo que Deus nos deu e estabeleceu na cruz do Calvário através de Cristo Jesus e que faz com que isso se desenvolva pelo Espírito Santo. Alguém já disse que a vida cristã é como uma escada rolante. Não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. Isso parece engraçado, mas é algo maravilhoso e profundo, porque é isso mesmo. A vida cristã não é vivida pelas nossas próprias forças e pelo nosso desempenho. A vida cristã, ela é vivida pelo Espírito de Deus. O Espírito nos eleva, o Espírito nos sobe, o Espírito nos faz crescer, amadurecer, o Espírito nos transforma, o Espírito resolve a nossa vida segundo a vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Eu queria dizer a você, meu irmão, minha irmã, não fique preocupado, não fique se sentindo culpado, triste pelo seu desempenho espiritual humano. Coloque a sua vida diante de Deus e seja acolhido pelo Espírito Santo, na certeza de que Ele leva diante do Senhor a nossa vida e faz aquilo que nós precisamos de acordo com a vontade de Deus. A vida cristã é uma vida para nós descansarmos na obra consumada de Cristo. Não estou dizendo que é uma vida para a gente viver de qualquer maneira, e não estou dizendo que nós não temos que nos esforçar e tentar viver da melhor maneira possível de acordo com a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que orar mais, eu não estou dizendo que você não deve tentar de alguma maneira orar de acordo com a vontade, com a palavra de Deus. Eu estou dizendo para você ficar tranquilo, seguro, de que o Espírito Santo de Deus faz com que as nossas orações, o nosso clamor, chegue diante do Pai de acordo com a sua vontade. Isso é para trazer segurança para o nosso coração. Em Cristo Jesus, tudo aquilo que Deus realizou por nós é algo seguro e estabelecido e nada pode nos tirar dessa condição. Nada pode arrancar isso de nós. Nós temos em Cristo Jesus a certeza da vida, a certeza de que a palavra final sobre nós é aquilo que Deus declara a nosso respeito. Nós estamos em Cristo. Não há nada que possa nos afastar do amor de Cristo Jesus. Não há nenhuma condição nessa vida que desfaça a obra de Deus em nós. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração com essa verdade e que você viva e descanse na obra de Cristo e na ação do Espírito Santo em nós, em nome de Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor, pedindo que a Tua palavra, Senhor, encha o nosso coração de alegria, de esperança e da certeza que nós temos de estar em Cristo Jesus, mediados pelo Espírito Santo, seguros, ó Deus, da Tua obra e daquilo que o Senhor realizou na cruz do Calvário por nós. Pai, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe a possibilidade do Senhor não nos dar gratuitamente tudo aquilo que nós precisamos para a vida, porque o Senhor já fez isso. E o Senhor fez isso de forma cabal, evidenciando isso, entregando o seu próprio Filho. Senhor, obrigado, porque a vida cristã não depende de nós. A vida cristã, ela é assegurada pelo Espírito Santo que nos foi dado como um selo, como um penhor, como garantia da Tua obra consumada na cruz do Calvário. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Sustenta a nossa vida nessa verdade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que tem meu nome se humilhar e orar. Se meu povo se arrepender dos seus caminhos mais,
face ao invés das minhas mãos. Se orares os pelos, outros e não por coisas más, então os ouvirei.